Olá, eu sou Raíza Lunardi, eu sou casada, mãe, sou terapeuta, mentora de mulheres e estamos aqui inaugurando o nosso Raíza Cast. E nada mais especial do que um padre para começarmos. Eu trouxe ele já pensando em tudo, para ele abençoar o quê? O nosso podcast. Estamos no nosso episódio inaugural, hoje tendo a presença ilustre do padre Jorge Lindner, aqui de Cascavel, da Catedral. E é uma alegria, já trocamos algumas figurinhas em outras aulas, mas hoje aqui aberto no YouTube para vocês. Então eu quero agradecer, padre, pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda é caótica de horários, mas é uma alegria estar aqui. Eu tenho certeza que vai contribuir com as pessoas que assistirem. Obrigada. Raiz, alegria minha por ter sido convidado por você para participar desse podcast que é inaugurado hoje, né? Inaugurado hoje. Na minha presença, fico muito lisonjeado. Legal. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, ao longo desse programa, desse podcast, refletir acerca dos temas que você vai apresentar, né? Para que a gente possa esclarecer aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Isso. Tem gente que vai pro Spotify, então tem gente que só escuta mesmo. Então, eu separei, assim, algumas perguntas pontuais de alunas que eu conversei, algumas dúvidas que eu vejo que são importantes e que eu queria trazer aqui. Antes de tudo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e dizer que é importante que a gente tenha na vida marcas que correspondam às nossas ideias e que queiram as mesmas coisas do que nós. Então, nós temos a Academia Fitness Center, que está há 32 anos em Cascavel promovendo saúde. É lá onde a nossa Belinha, nossa filha, minha e do Rogério, faz natação, lá onde o Rogério atende. Então, é de fato um lugar que a gente sabe que promove a saúde, e se você quer que seu filho se desenvolva, lá é o lugar de inscrever na natação. E nós temos a Clínica W, do Dr. Waitson. Lembrei porque vi esse sorriso do Padre Jorge, e o Dr. Waitson é incrível. Depois eu recomendo que vocês, aqui abaixo do vídeo vai ter o link de inscrição do Instagram e do WhatsApp deles, que vocês olhem o Instagram e vejam como é bonito transformar sorrisos e a vida das pessoas. É o que o Dr. Waitson faz lindamente. Então, agradecendo aos patrocinadores, vamos começar. A primeira pergunta, nós não vamos polemizar tanto assim, mas só um pouquinho. Padre, essa primeira pergunta é assim. Eu vejo que a internet, ela trouxe luz a muitas coisas que nós não víamos há 10 anos atrás. Eu imagino que há uns 10 anos, assim, a internet começou a dar luz. Eu vejo que é o tempo que eu mudei a minha formação e que a gente começou a ter acesso a professores e coisas que a gente não sabia antigamente, né? E com isso foi uma bênção, porque quantas conversões nós temos por causa disso, professores e tudo mais. Clinicamente, em consultório, eu vejo uma demanda crescente, assim, de mulheres com problemas em relação à teoria da abertura à vida. E por que eu digo isso? Porque antigamente, e se a gente for falar com, sei lá, 80% talvez das pessoas nem saibam sobre isso, né? Mulheres que até ontem não sabiam que usar anticoncepcional é pecado, essas coisas assim que a gente não era catequizado e que agora, por conta da internet, a gente consegue se catequizar. Ao mesmo tempo, como nós temos uma dificuldade de entender teoria e aplicar a realidade como as coisas devem ser, por falta de instrução e tudo mais, algumas mulheres ficam bitoladas. E é uma demanda que eu atendo em consultório muito, inclusive continuem me procurando para terapia. Mas eu vejo isso assim numa crescente tão grande de mães que até ontem não queriam ter filhos ou não sabiam que precisavam ter filhos. E agora entenderam não como uma abertura à vontade de Deus, mas abertura à vida. E aí tem filhos a todo custo. Então o que antes era não tem, agora tem demais. E demais não no sentido porque são muitos filhos, mas porque entraram em um colapso no sentido de, às vezes, problema financeiro, às vezes um problema no casamento. E aí vem o filho e acha que é para melhor e aquilo piora. Então, mulheres que esquecem do marido, esquecem do casamento. E isso cresce numa demanda que as mulheres estão doentes, mas estão com 4 filhos, todos menores de 5 anos, por exemplo. Então, 3 bebês, 4 bebês. E isso naquilo de tipo, não, mas eu preciso, é assim que a igreja é. Como que o senhor vê isso? E como que a gente consegue explicar para as mulheres? Vamos respirar, entender um pouquinho como que funciona. Eu vejo que a abertura à vida, ela deve estar conjugada à paternidade responsável, né? Os pais devem ser generosos para com Deus, na geração e na educação da prole, mas ao mesmo tempo devem entender os próprios limites e se servir dos métodos que a igreja considera legítimos para espaçar ou limitar o número de gestações.
como, por exemplo, os métodos naturais. Dentre eles, o mais conhecido é o método de ovulação Billings. Então, se por um lado os casais são chamados à generosidade, à abertura à vida, não é, abertura à vontade de Deus, por outro lado, eles devem levar em conta as suas circunstâncias afetivas, psíquicas, econômicas, não é? É claro que para o mundo egoísta, qualquer motivo é suficiente para não ter filhos. Sim. Não é? Sim. Veja, tratam-se de motivos justos ou graves. Justos ou graves. Que dão, então, legitimidade para que o casal, à luz da palavra de Deus e do ensinamento da igreja, façam esse discernimento. É o casal que deve fazer esse discernimento. Ele não deve delegar para outras pessoas. Ou seja, não há uma lista, é isso, não há essa lista. Não há uma lista, né, de Excel prontinha ali. Não há. O casal, à luz da palavra de Deus e do ensinamento da igreja, deve discernir se aquela circunstância na qual eles se encontram, ou se naquelas circunstâncias nas quais eles se encontram, existe ali uma legitimidade, um motivo justo ou grave para espaçar ou limitar o número de gestações. Nós temos pessoas que têm problemas graves de saúde, né? Não só física, mas também psíquica. Né? Medicação, acompanhamento, intervenções. Acompanhamentos, né? Então, tudo isso deve ser considerado para tomar uma decisão dessa. E se esse problema for permanente, a gestação pode ser espaçada de maneira ilimitada, não é? Então, até quando o problema permanecer. Se o problema desaparecer, eles fazem a reconsideração, sempre diante da palavra de Deus, não é? Diante do ensinamento da igreja, com um espírito de generosidade. Nós temos que lembrar também que há muitos casais que são abertos à vida, mas não têm sequer um filho, por conta de problemas relativos à esterilidade. Tanto por parte de um, quanto por parte de outro, ou por parte de ambos. Né? Mesmo sem nenhum filho, eles também são abertos à vida. Nós temos que pensar sempre nessas pessoas. E não são poucos os casais que nós conhecemos que têm problemas com esterilidade, com infertilidade. Né? Sim, eu me compadeço e rezo diariamente, eu sei como é. E é engraçado porque algumas mulheres têm um espaçamento natural, né? Assim, vem um filho, tem o primeiro filho e há um espaçamento, não engravida tão rápido, né? Ao passo que tem mulheres que com um bebezinho de 6 meses está grávida. Aí nasce um bebê, você está com um bebê de 1 ano e 4 meses, né? Então, assim, são 2 bebês para uma pessoa conciliar, às vezes não tem rede de apoio, isso tudo acaba, de fato, causando desconfortos no casamento e na família e até no cuidado com os filhos. Até essa negligência de tenho 6 filhos, mas não cuido. Porque tem tantos filhos e não dou conta. Exatamente. Antigamente, as famílias, elas viviam em grandes casarões ali no século XVII e XVIII. Os parentes viviam, a maioria deles, bem próximos uns dos outros. Então, havia uma natural rede de apoio. A tia acabava educando os sobrinhos, a avó... Moravam até juntos por perto, né? Moravam juntos por perto, né? Agora, com esse núcleo muito pequeno, né? Este núcleo familiar muito pequeno, que surgiu especialmente a partir da Revolução Industrial, não é? Nós temos visto pais e mães sem essa rede ampla de apoio, não é? Com a qual eles podem contar para a educação e acompanhamento dos seus filhos. Porque a educação pertence aos pais em primeiro lugar, não é? Mas essa missão também é compartilhada por todos os parentes e até mesmo pela sociedade. Não é única e exclusivamente dos pais, é principalmente dos pais. Não é? Mas eles também contam com muitas outras pessoas, né? Contam com os professores, contam com os parentes, contam com até mesmo os amigos daquela criança, de alguma forma contribuem com a formação. Né? E até me corrija se eu estiver errada, mas na encíclica... que fala sobre a abertura à vida? Humanae Vitae. O Papa nos pede, ele fala sobre a abertura, mas ele fala sobre a responsabilidade, inclusive da educação. Até no próprio curso de noivos, em que a gente dá para os casais, o último, se não me falha a memória, o último capítulo é sobre a educação, de tão importante que é levar isso a sério. Então, às vezes, as pessoas tiram, como se tirasse essa informação, não pensa na educação do filho, só pensa na abertura. E aí acaba tentando exercer uma coisa para não pecar, mas acaba negligenciando outra, né?
se a gente tivesse uma recomendação assim para os casais, para que eles pudessem estudar para entender, porque quem vive assim, entendeu isso como uma regra de vida, essa abertura à vida a todo custo, talvez só escutando não consiga materializar o tipo, então eu posso passar se eu precisar. O que eles poderiam buscar de referência? É um diretor espiritual? Ler a encíclica? O que a gente pode recomendar para que essas pessoas, depois de nos escutar aqui, consigam ler, pensar e falar, caramba, isso aqui se aplica a mim agora? Bom, além de ler a encíclica, é claro, e o Catecismo da Igreja Católica, eu acho que reconsiderar as pessoas que ela segue na internet. Né? Porque existem pessoas muito equilibradas na internet, enquanto outras não são. Enfatizam demais, acentuam demais determinado aspecto em detrimento, em prejuízo de outro. Então, enfatiza a abertura da vida a todo custo, mesmo à custa da saúde psíquica da mulher, da sanidade mesmo. Da sanidade da mulher e do homem. Né? Então, a Igreja nos ensina que, havendo motivo justo ou grave, a mulher, o homem, né, eles podem espaçar a gravidez, não é? E esses motivos são discernidos por eles, à luz da palavra de Deus. E como é que eles podem espaçar? Podem espaçar se servindo de métodos naturais. Dentre eles, o mais conhecido, método Billings. Né? Agora existe um outro método Creighton. Também, não é? Creighton, né? Que eu pouco conheço, mas eu estou procurando conhecer cada vez mais. Existem até umas pessoas que estão dispostas a fazer a formação para ensinar outras mulheres a usá-lo. Não é? Então, a igreja incentiva a ciência a encontrar métodos naturais de verificação da fertilidade, dos tempos de fertilidade, para que a gente possa, não é, as mulheres e os seus maridos possam se servir da própria natureza, da regulação da própria natureza para espaçar gravidez ou limitar o número de gestações havendo estes motivos. Perfeito. Tomem essa dura das redes sociais. Isso serve para todas as áreas, né, padre? Meu Deus. Como é importante a internet, bom, eu vivo disso, né? Mas como é prejudicial quando a gente não sabe quem buscar, quem assistir, quem recorrer. Senão você toma tudo por verdade, no final você não sabe o que é verdade. Com certeza. Meu Deus. Tá. Padre, então vamos lá. Agora, para a gente dar uma amenizada nos temas polêmicos, depois teremos um quadro mais polêmico no final. Fala assim um pouquinho para nós sobre a vocação do sacerdócio, como que isso se deu na sua vida, se o senhor tem algum momento marcante, assim, para que as pessoas saibam, assim, a vida do padre é uma vida normal, né? O padre está aqui gravando um podcast, né? Tomando um café, comendo um chocolate. Um pouquinho sobre o sacerdócio, como que o senhor vê isso, como foi essa sua vocação, para que as pessoas entendam um pouco que o padre é uma pessoa que tem uma vocação religiosa, mas que é uma pessoa normal, né? Tem uma vida normal. Claro, desde os 14 anos eu odiava ir à missa. Sempre, né? Enquanto pequeno, a partir dos 14 muito mais. Mas eu resolvi fazer um retiro vocacional. Aliás, um retiro com a Renovação Carismática Católica. Porta de entrada, RCC. A RCC é porta de entrada para muitas pessoas da Igreja Católica. Eu fiz um retiro da Renovação Carismática e tive uma experiência... não é muito bonita lá dentro daquele retiro, e comecei a pensar na possibilidade, a aventar essa possibilidade assim, de ser sacerdote. Mas eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha ali 15 para 16 anos, tinha muita vergonha de dizer para a minha família e para os meus amigos que eu gostaria de ser padre. Medo realmente da chacota, da zombaria, não é? E por conta disso, eu guardei para mim, comuniquei pouquíssimas pessoas, e resolvi cursar História, né? Porque eu pensei, como é que eu posso estudar? De filosofia e teologia. Pensei... O senhor sempre teve uma inclinação intelectual, né? Eu acho que sim, né? Mas principalmente a partir desse desejo de estudar teologia e a igreja, como se eu tivesse adquirido um hiperfoco, né? Usando uma linguagem de TDAH, né? Não tenho TDAH, eu acho que não tenho, né? Mas eu adquiri um hiperfoco em igreja e em teologia. Então, tudo que eu estudava à luz de igreja e teologia. Eu vou estudar história. Por que eu vou estudar história? Porque eu quero conhecer a história da igreja. Eu vou estudar geografia. Por quê? Para eu entender
a região da Palestina, onde Jesus exerceu seu ministério público, não é? Onde Jesus nasceu, onde ele morreu e ressuscitou. É sempre nessa perspectiva assim, religiosa, né? Era um modo de eu conseguir assimilar os conteúdos com mais facilidade. Eles se tornavam mais significativos, mais afetivos para mim, né? Aí eu comecei a fazer história, fiz o primeiro e o segundo ano sem ser seminarista, e no final do segundo ano procurei o seminário, fiz um encontro vocacional e depois desse encontro vocacional ingressei, não é, na formação sacerdotal, continuando a cursar história. Eu ficava o dia todo no seminário e à noite ia para a faculdade. Foi assim que aos 19 anos eu ingressei no seminário. Então foram 3 longos anos de discernimento vocacional, entre a minha primeira experiência num retiro da renovação carismática até o meu ingresso. E assim, eu resolvi fazer esse retiro da renovação carismática católica porque eu venho de uma família cujo lado paterno é majoritariamente protestante. Então, eles me faziam muitas perguntas ali com 13, 14 anos, cujas respostas eu não sabia. E eu ficava muito triste de não poder respondê-los, né? Eu estava na catequese, tinha acho que terminado a catequese. Então, eu resolvi ler a respeito da história da igreja, da doutrina da igreja, e aquilo que eu li me convenceu muito. Parecia ter muito sentido, lógica interna, né, entre os conteúdos da fé. E assim, eu resolvi me tornar seminarista e depois padre, né? Por quê? Porque eles me faziam perguntas, eu não sabia responder, procurei ler para poder respondê-los e me apaixonei pelo que eu conheci, E aí falei, não, eu vou me abrir um pouco mais agora a uma experiência mais pessoal com Jesus, né? Porque estava muito intelectualizado, assim. Eu lia, mas eu não tinha tido ainda aquela experiência pessoal. Era teoria, mas não era experiência. Exatamente. Que legal. Então, o senhor tem história, teologia e filosofia. Eu tenho história e teologia. A história entrou no lugar de filosofia. Entendi. Fez as vezes de filosofia. Entendi. Que legal. E agora vai fazer o quê? Um mestrado? Um mestrado em História da Igreja. Chique. Na cidade de Roma, na Itália. Nossa, vai ficar do lado do nosso Papa Leão. Com certeza. Que legal. Pela Gregoriana, Universidade Gregoriana de Roma. Passarei 2 anos lá. Estou muito feliz, muito entusiasmado e ansioso. Que legal. Nós também, por ver, né, o quanto isso vai ser bom para a igreja como um todo, assim, né? E para inspirar também pessoas. Porque, às vezes, há meninos e jovens que têm até essa tendência intelectual e não sabem como utilizá-la, né? E dentro da própria sacerdócio é possível, né? Você vê como a curiosidade e a busca pelas respostas é importante. Né? Porque te faz querer estudar mais. E eu sempre brinco com as minhas alunas, assim, é um caminho sem volta estudar, né, padre? Você começa a ver a vida de um santo, aí você começa a entender daquele, você quer ler mais, você vê que falta tempo para tudo que a gente quer aprender, né? Exatamente. A gente tem um desejo também de comunicar aquilo que a gente aprendeu, né? Porque é tão gostoso compreender um aspecto da verdade que ela... Já dizia São Tomás de Aquino, se eu não me engano, baseando em Aristóteles, a verdade é difusa de si. Então, a verdade, ela tem esse poder de se difundir, né? Ela tem uma força dentro dela que faz com que ela se expanda, queira se expandir. Quando a gente se sente, né, com parte da verdade, na nossa psique, por exemplo, a gente tem o desejo de espalhá-la pelo mundo. Eu digo parte porque a gente... o nosso raciocínio, ele é lento, né? A gente precisa dar a volta em torno do ser para conhecer cada um dos aspectos do ser, né? E nós não conseguimos, né, dar a volta em torno do ser como convém, né? Mas, de outra forma, do ponto de vista da verdade religiosa, possuindo Cristo, a gente possui toda a verdade, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É claro que é uma verdade tão inesgotável, imperscrutável, que uma vida só, né, de 60 a 70 anos é totalmente insuficiente para conseguir retirar, não é, dessa verdade todo o seu significado. Na verdade, sequer uma eternidade será suficiente, porque quando nós estivermos diante de Deus, nós o contemplaremos face a face e ele será uma eterna novidade. Nós não queremos compreender, abarcar a Deus totalmente, né? Ai, que lindo! Muito lindo isso. Né? Tem coisas que só são. A verdade, ela é. Quando a gente se depara, assim, com a verdade, quando alguém está no processo de conversão, em algum momento, assim, o negócio é tipo, é isso. É como que um sopro de certeza daquilo, né? Que legal.
Padre, falando disso, assim, que a gente puxa um pouquinho sobre a internet, eu tenho uma pergunta muito, muito sensível. Uhum. A gente sabe que a internet, ela permite que os padres estejam na internet, o que é muito bom, porque quantos cursos nós temos que são muito bons, né? Ao mesmo tempo, isso fonte vozes da minha cabeça. Eu vejo que, para nós, não religiosos, vida normal, comum, a internet, ela pode ser uma ferramenta que acaba com a gente. Né? Porque a gente tem acesso a tudo muito rápido, isso é muito ruim. Então, a um clique a gente está pecando, a um clique de tudo, né? E para o padre, muito, e talvez até mais ainda, eu diria, né? Porque o padre precisa ter uma vida muito mais piedosa, uma vida muito mais recolhida. E a gente sabe, na psicologia e na antropologia principalmente, que não há decisão assertiva sem recolhimento. Não há vida piedosa sem recolhimento. O quanto a gente consegue entender, ou o quanto isso faz sentido para o senhor, assim, se o senhor concorda comigo, isso é coisas da minha cabeça, mas que eu vejo o quanto é perigoso a internet para o sacerdote que fica muito exposto e que entra numa vaidade, num ego e vende curso e o dinheiro e é visto e as pessoas reconhecem isso tudo. Quanto isso prejudica o sacerdócio? Aí a gente tem que trabalhar com a prudência, que é uma das virtudes cardeais, né? A prudência é a arte de decidir bem. Então, eu preciso decidir até que ponto eu posso me expor e até que ponto eu devo me recolher, me abster da exposição. Porque se, por um lado, a exposição gera proximidade com os fiéis e identidade, por outro lado, a exposição excessiva pode permitir uma crise de imagem. E eu vou precisar gerir aquela crise de imagem. Por quê? Porque quando eu me exponho demais na internet, eu me torno ocasião para interpretações ambíguas, porque nem sempre as minhas atitudes e as minhas falas serão objetivas. Então, eu dou ensejo para interpretações ambíguas, e essas interpretações podem gerar uma crise de imagem, né? E a pessoa tem que ter força moral suficiente para gerar aquela crise de imagem, não é? E nem sempre nós estamos preparados para isso, né? Então, é interessante que a internet se tornou um meio de evangelização muito eficaz. Não é? Em 10 anos de internet, a Igreja Católica pôde fazer pelo Brasil o que ela não conseguiu fazer em 100, 200, 300 anos. Incrível. Né? Incrível isso. Incrível. Não é? Mas, ao mesmo tempo, não é? Existem figuras que se expõem demais e são ocasião para muitos comentários, né? Assim, se por um lado é importante que a igreja esteja nesses meios, por outro lado é importante que você seja enviado pela igreja, porque você tem uma segurança institucional. Bom, hein? Não é? Então eu fui enviado pelo meu bispo para falar sobre isso. Eu tenho o aval do meu bispo para estar neste lugar. Não é? Que bonito isso. Então, quer dizer que a instituição ela está ali para me ajudar, inclusive para frear as minhas tendências egoístas. Por quê? Porque quando a gente se coloca num ambiente como esse, é natural que o nosso ego se infle, né? Aumente de tamanho. Se a gente não cuidar, a gente corre o risco de se perder. Agora, se eu estou debaixo de uma missão institucional e tem alguém que me corrige... Um pai, uma mãe que te assegura. Que me assegura, eu sei que os riscos vão diminuir drasticamente. Que bonito isso. Nem vou citar nomes, mas vocês sabem como tem padres que se perdem por aí, como todo mundo, né? Mas é que o padre, a gente espera tanto uma vida piedosa que essa exposição é prejudicial, né? De alguma maneira. Todos nós, né? A gente precisa ter uma vida de recolhimento e de humildade pra gente falar, opa, não sou ninguém, não importa quantos seguidores eu tenha, eu sou isso aqui, nada, né? Sim, tá bom. Padre, então assim, o meu público, ele é... Se eu fosse fazer uma pesquisa, eu acho que daria assim, 96% feminino.
Eu tenho alguns homens que acompanham, acho que são os maridos das minhas pacientes e alunas que encaminham as coisas para elas, né? Mas como eu faço esse trabalho da terapia, da orientação familiar, eu quis trazer algumas coisas que eu sei que são demandas das minhas alunas e das pacientes. Então, no sentido de quantas mulheres se sentem sobrecarregadas porque carregam de fato o casamento nas costas e a educação dos filhos e tudo, porque tem maridos que nunca entenderam e talvez nunca entenderão sobre que o casamento é sobre os dois, o cuidado da casa é sobre os dois, os filhos é sobre os dois. Ainda tem muito pensamento de que é a mulher que cuida de tudo. Isso acaba sobrecarregando. Como que a gente pode falar com essas mulheres? Como que o senhor vê isso? Ou aconselharia, né, as mulheres para que elas entendam que, olha, talvez você vá passar a vida inteira assim mesmo, tentando, assim, sei lá, como foi a conversão de Santo Agostinho, que a Santa Mônica rezou. Como que as mulheres podem, de alguma maneira, perdoar o marido das faltas dele para que elas consigam sobreviver às dificuldades? Ao mesmo tempo que elas têm que entender que determinados homens vão ter dificuldades ao longo da vida toda para enxergar a sua posição dentro do casamento, por outro lado, elas não podem deixar de ser a consciência viva daquele homem a todo instante, ou seja, chamando a atenção dele. Né? Tem não que chamar desistir. a atenção, não desistir, exatamente. Tá? Tem homens que têm dificuldades de assumir determinados deveres dentro do lar, ou enquanto esposo, ou enquanto pai, ou enquanto provedor. Né? E eu não estou falando aqui de dificuldades graves, mas uma outra dificuldade que causa certa aflição e problemas no relacionamento. A mulher não pode deixar de ser essa consciência viva. Consciência viva que a todo tempo aponta para a responsabilidade do homem. Não é? Porque se por um lado nós devemos carregar os fardos uns dos outros, por outro lado nós não devemos ser fardo uns para os outros. Quando eu faço os casamentos, eu sempre digo assim, vocês vão ser cruz um para o outro, mas não queiram ser cruz um para o outro. Acontece que inevitavelmente vocês serão cruz um para o outro, né? Então a mulher tem que sim apontar para o homem, não é, quais são os deveres dele e chamá-lo do seu jeito, não é, para assumir essas responsabilidades. Conhecido como rodar a baiana dentro de casa de vez em quando. Se preciso for, né? Preciso for. É porque isso causa um pouco de confusão, isso dessa omissão, que também é uma omissão. E se a gente é responsável de alguma maneira por ajudar esse nosso marido a chegar ao céu, também é nossa responsabilidade que a gente promova, traga ele a consciência disso, né? Mas isso se confunde, eu percebo assim, até nem vejo na minha geração tanto assim, mas na anterior a mim, por conta daquele trecho que fala sobre mulheres sejam submissas aos seus maridos. E aí fica assim, algumas mulheres entendem isso como só lê trecho, só lê esse recorte, identifica como, então eu não posso falar nada pro meu marido, porque ele é a cabeça dessa casa. Veja, as mulheres têm de ser submissas aos seus maridos, mas há maridos que se parecem com Cristo. Sim. Cristo Jesus deu a vida pela igreja. Então, a mulher, no sentido assim de submissa, não escrava, né? Não, mas ela vai estar ali debaixo da autoridade de um marido que age como Cristo. Se o marido não age como Cristo, a mulher não pode se colocar debaixo da autoridade dele, porque ele pode destruí-la. Pode destruí-la. Então, essa passagem bíblica não pode ser usada para justificar a autoridade do homem sobre a mulher pura e simplesmente em qualquer circunstância. Não. O homem se parece com Cristo. E Cristo deu a vida pela igreja. E a igreja, então, é objeto dessa prova de amor. Não é? Ela se desdobra em carinho e atenção pelo seu Senhor. E assim a mulher deve fazer em relação ao marido. Porque, veja, antes de Paulo ter escrito mulheres sede submissas aos seus maridos, ele disse, submetei-vos uns aos outros. Então, quer dizer que o homem também se submete à mulher quando a serve, quando a protege. Né? É uma submissão à mulher. Né? E a mulher também se submete ao homem quando o serve, quando dele cuida do seu jeito, a partir da sua personalidade, a partir da sua identidade.
Então, os dois se submetem um ao outro, cada um de acordo com o seu papel. Assim como na sua vocação com a igreja. Isso. Essa entrega, né? Na verdade, quando a gente entende isso bem, é bonito, soa bem aos ouvidos, você escuta, né? E fala, ai, que bom poder viver isso. Então, na verdade, é uma distorção teológica, teórica, falta de entendimento e de aplicação de escolher bem o marido também, né? Porque você escolher um marido ruim, aí fica difícil, né? Tem que escolher bem o marido, tem que fazer uma boa seleção. E o tempo do namoro é um tempo adequado, não é privilegiado para se fazer algumas perguntas, né? E para fazer essas perguntas àquele com quem você quer se casar, né? Se fazer algumas perguntas, eu sempre digo nos casamentos, né? Que uma das perguntas que eu considero mais importante a se fazer antes de se casar é a seguinte: essa pessoa com quem eu quero me casar tem as virtudes que eu aprecio, os defeitos que eu aguento? Porque nós não podemos crer que depois do casamento, magicamente, o homem ou a mulher vão mudar de comportamento. Eu ouso dizer, pensando em terapia de casal, que reforça. Reforça, piora. Alguns comportamentos pioram, né? Porque você reforça a presença com essa pessoa, você vai ver aquilo com mais frequência, né? Sim. E quando a gente se vê pouco, né? Quando um rapaz vê pouco a sua namorada e vice-versa, ele consegue sempre demonstrar a sua melhor versão, mas ele não consegue sustentar a sua melhor versão por muito tempo. Né? Uma hora ou outra vai aparecer a realidade, nua e crua. Então, é importante um namoro com um período relativamente bom de duração, né? Para que Um ano, padre, as 4 estações. Ah, é? Um ano? As 4 Olha, estações. Claro que para alguns é mais. Acho que não tem uma data. Não há uma regra mesmo, né? Mas a gente fala na terapia, até tem um amigo nosso que quando ele começou a namorar com uma amiga minha, que é a esposa dele, o diretor espiritual dele, ele queria casar com ela assim no primeiro mês. E o diretor espiritual falou assim: espera 4 estações. Para você ver como essa pessoa se comporta nas 4 estações e como você lida com ela. Nas estações, no sentido de a gente passa pelo verão, que é só alegria e paixão, e aí a gente passa pelo outono e passa pelas dificuldades do inverno. Olha só. Quando a gente consegue contemplar as 4 estações com alguém, a gente passa por todas as fases que a gente tem que passar. Eu acho, essas estações também no sentido metafórico, né? Isso, metafórico. Metafórico. Gostei. Bom, Gostei. Né? É um bom critério. É um ótimo critério. Porque, no fim, assim, o casamento a gente casa e a gente vive o verão. Né? Então, assim, a paixão, e casou, e tudo é novidade. E aí as dificuldades começam a aparecer, então vem o outono, e aí passa. Aí vem a primavera, aí tem um filho, aí beleza. E aí vem o inverno, aí vem uma demissão, um problema financeiro, uma doença, um luto, coisas do tipo que são o inverno. E se a gente não faz como os animais que guardam ali um pouquinho de comidinha para essas estações difíceis, a gente não consegue passar. Isso é importante no relacionamento. Gostei, vou me servir dessa Legal, comparação. Né? Tá, muito bem. E ainda complementando assim sobre marido e mulher, quando há esse descompasso espiritual, essa talvez é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram. Aluna, paciente, é a coisa que eu mais recebo, assim, quando há esse descompasso espiritual entre marido e mulher. A mulher tem a vida espiritual assídua, ela faz, acontece, e o marido não. Como ter um sopro de esperança quando a mulher reza, o marido não acompanha e ela sabe que, tipo, ele não vai me acompanhar? Como que essa mulher consegue ter força para se manter? Olha, ela está procurando força para se manter mediante a oração, mas ela também tem que compreender que os homens, eles têm uma espiritualidade diferente às vezes, né? Às vezes a mulher é muito ligada a devoções. Ela faz os 9 meses com Maria, ela faz a coroinha de Nossa Senhora. Meu marido deve estar ouvindo e rindo. Ela faz o rosário, ela faz isso, ela faz aquilo. Já o homem, ele tem um modo de se relacionar com Deus, uma oração, que às vezes não precisa se servir de tantas devoções. Isso não significa que ele não seja uma pessoa de oração, né? É claro que os homens têm mais dificuldade para rezar, não é? Eles são menos afetivos, as mulheres são mais afetivas, então parece que a oração afetiva ela é mais chamativa, não é? Fica mais fácil. Já os homens têm uma certa dificuldade, mas os homens, eles podem sim possuir uma espiritualidade sólida, uma espiritualidade bem arraigada, de uma maneira diferente da mulher, não é? Mais interna do que externa. Mais interna do que externa. Ele não externaliza tanto assim
tanto quanto a mulher. Mas é claro que isso nem sempre acontece, né? Às vezes o homem realmente não reza. Não vai à reza. missa, não quer, não vai à acompanha, missa, não tira acompanha. chacota. Exatamente, exatamente. E a gente tem que entender que a gente também se santifica no cotidiano quando oferece o nosso trabalho a Deus, né? Então, se a pessoa vai oferecendo tudo, é claro que a gente tem que reservar tempo só para rezar. Isso é importante, não é? Mas há pessoas que oferecem a todo tempo os seus trabalhos a Deus, e isso não deixa de ser uma oração, né? Santo Agostinho dizia: o teu desejo é a tua oração. Porque Jesus manda que nós rezemos sem cessar. Só que a gente não consegue rezar o tempo todo, né? Como responder isso? A gente tem que reservar horários para rezar, mas ao mesmo tempo, enquanto nós não estivermos rezando, devemos manter a chama da oração em nosso coração. Ele diz, então, o teu desejo é a tua oração. Se você queria estar com Deus, mesmo realizando outras atividades, você não deixa de estar rezando. A nossa forma de agir, né? Santa Francisca Romana, quando morreu, as pessoas que conviviam com ela diziam que a respiração dela se confundia com oração. Quando eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus, é isso, assim, né? Imagina que a respiração dela se confundia, ou seja, ela não passa o dia rezando, ela tinha marido, filhos, coisas a fazer, mas ela era tão inclinada a viver uma vida que Deus queria que se confundia com uma vida de oração, né? Que bonito. Rezar, rezar e rezar. Rezar e rezar. Legal. Agora, uma coisa meio aleatória, só que esses dias eu recebi numa caixinha e aí lembrei de trazer pra cá. Quando a gente vê na Bíblia, eu não lembro exatamente qual é a ordem das mãos, mas que fala sobre, né, a mão direita, não veja o que a sua esquerda faz, essa frase aí da Bíblia. Como que a gente consegue, padre, separar a nossa caridade, que a gente precisa fazer, e que a gente consegue exercer ela, seja na gentileza, assim, mas caridade no sentido de doação, caridade mesmo. Como que a gente consegue, em tempos de internet, em que tudo é um clique, é uma foto e é uma exposição, conseguir levar essa passagem, que a sua mão direita não sabe o que faz a sua esquerda, ao pé da letra, sendo que a internet ela pode ser uma fonte de divulgação? Veja, se por um lado Jesus Cristo nos disse para realizarmos as nossas obras, para não sermos vistos, por outro lado, ele também disse que as vossas boas obras brilhem diante dos homens e glorifiquem a Deus Pai. Então, existem momentos em que a gente deve realizar as nossas obras no escondimento, sem ser visto por absolutamente ninguém. Mas existem outras situações em que é necessário que a gente divulgue o bem. É necessário divulgá-lo. Por quê? Porque as pessoas se apoiam nas nossas boas ações. Nós nos tornamos bons exemplos para as outras pessoas, né? Isso é importante porque se nós não dermos testemunhos de boas obras, o mundo vai crescer em impiedade, em maldade. Mas agora, se as nossas obras brilharem... Então, assim, com que intuito eu estou fazendo? Eu estou fazendo com o intuito de aparecer? Porque Jesus Cristo disse, olha, não façam para aparecerem. Se eu estou fazendo com o intuito de aparecer, não é? Esta obra, do ponto de vista sobrenatural, em ordem à salvação, não irá me favorecer. Agora, se eu faço com o intuito de estimular outras pessoas à prática da caridade... Ótimo. Ou seja, como tudo é a intenção que a gente coloca na ação. É sempre a intenção que a gente coloca na ação. É importante isso. Importante. Porque nós nos apoiamos no bom exemplo dos outros, né? Eu gosto sempre... Eu li uma vez um livro sobre sacerdotes, né? E ele apresentava a oração do poste, que o padre devia fazer todos os dias, a oração do poste. E então eu li a oração e ela dizia o seguinte: se o poste pudesse rezar, ele diria a Deus, Senhor, que eu permaneça firme, de pé, todos os dias, porque se eu cair, muita gente vai ficar sem luz. É isso mesmo. Né? Porque muita gente se apoia no meu exemplo. Se eu cair, muita gente vai ficar escandalizada com o meu mau exemplo e vai deixar de seguir a vida em Deus. Né? Então, Senhor, que eu fique firme, que eu fique de pé. Legal. Né? Que eu fique forte. É porque a gente tem responsabilidade grandíssima, né, padre, sobre o que a gente fala. Com certeza. A gente que trabalha nas redes sociais, meu Deus, né? Meu Deus. Muito legal. Padre, e agora? Nós estamos quase chegando no nosso quadro A Hora da Verdade. O padre nem espera. Padre, eu atendo casais, terapia de casal, divórcio, nulidade.
As pessoas não têm ainda a clareza e o entendimento que a igreja reconhece a nulidade, ou se entende isso, fica na dúvida. Mas por que casou? Por que a igreja reconheceu e agora desreconheceu? Por que a igreja não permite divórcios? Mas sim, existe o processo de nulidade. Como que isso fica claro na cabeça das pessoas para que elas entendam se aquilo se aplica à vida delas? Veja, a Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separe. A pergunta que a igreja vai fazer no processo de nulidade matrimonial é a seguinte: Deus realmente uniu? Por quê? Porque naquele momento em que os dois trocaram o consentimento, pode ter havido alguma falha. A palavra vício em latim vem de falha, defeito. Pode ter havido um vício de consentimento, por exemplo, né? Existem também outros chamados defeitos de forma canônica, e impedimentos e tudo mais. Mas aqui eu quero falar um vício de consentimento, uma falha na hora do consentimento. Por quê? Porque o consentimento não foi dado, por exemplo, plenamente livre, maduro e consciente. Então, aquele consentimento foi um consentimento viciado, que não casou aqueles dois. Nem pensou, só disse sim. Que não casou aqueles dois diante de Deus, ainda que eles tivessem cumprido todas as formalidades do casamento. Eles, então, vão viver aquele casamento de boa fé por toda a vida, caso não se separem. Não? Ou até... Valida no dia a dia. Exatamente. E existe possibilidade até daquele defeito desaparecer, o casamento ser covalidado automaticamente. Por conta da graça também, Por conta da graça, exatamente. Às vezes a pessoa ali, ela casou, mas ela não assumiu os deveres de esposo, né? Não assumiu o bem dos cônjuges, os deveres de esposo. A mulher sofreu 2, 3 anos, ou o homem sofreu 2, 3 anos, até como se converte e assume os deveres dele. Naquele momento pode ter havido uma convalidação e eles contraem matrimônio ali de verdade, né? De fato, naquele instante ali. Né? Então, isso é possível. Agora, o que a igreja faz é averiguar se eles realmente se casaram diante de Deus. Porque o que faz com que as pessoas se casem não é aquela formalidade toda. O que faz com que as pessoas se casem é o consentimento livre, maduro e consciente trocado entre eles. Dado e depois trocado entre eles, porque eles se dão e se recebem em santo matrimônio. Né? Porque as pessoas olham para o casamento, elas olham para o rito. Aconteceu o rito, pronto, acabou. Não, tem a ver com consentimento. Porque se tratam de duas pessoas. Duas pessoas que podem pôr obstáculos à ação da graça. Podem impedir que o sacramento seja efetuado. Né? Se eu vou rezar sobre o pão e sobre o vinho para que eles se mudem no corpo e no sangue de Cristo, o pão não vai pôr obstáculo algum à ação da graça, porque ele não tem vontade. O vinho também não. O pão não vai dizer, eu não quero me tornar corpo de Cristo. Não, imagina uma coisa dessa. Né? Quando a gente reza ali e vai batizar a criança e pega a água, na hora que a gente administra o sacramento do batismo e derrama a água sobre a cabeça da criança, a água não tem vontade. Entendeu? Ela vai, uma vez unida à palavra, o sacramento cumpre a sua função. A gente chama isso de ex opere operato em latim, significa pela ação do próprio rito. Agora, no casamento... Colocou pessoa, ferrou, né? Exatamente, colocou pessoa. Colocou o livre-arbítrio do ser humano. São pessoas. Sim. Veja, no sacramento do batismo, a matéria é a água. A fórmula é ali, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No sacramento da Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho. Não é? E a forma são as palavras da consagração. Não é? A súplica do Espírito Santo e as palavras da consagração. Agora, no casamento... Não é? A matéria, né, e a forma estão ali unidas. São os esposos, no caso, né? São os cônjuges. São os nubentes, aliás. Né? E o consentimento que eles trocam. O consentimento deles. Que deve ser livre, que deve ser consciente, que deve ser maduro. Por isso que muitas vezes esse sacramento não ocorre. Por exemplo, o sacramento da confissão. Para eu também é entre pessoas. Entre pessoas, mas veja, a matéria do sacramento da confissão são os pecados. Pecados que eu confesso arrependido. E se eu confessar sem arrependimento? Verdade.
o sacramento é inválido. Quantas pessoas se aproximam do sacramento da confissão e recebem a absolvição invalidamente porque não estão arrependidas de suas faltas? Foram simplesmente para dizer que pecaram, mas sem estarem verdadeiramente dispostas à mudança, com propósito de emenda, a gente Como se fala. fosse a nulidade do... Exatamente. A gente não tem como julgar sempre, né, os corações, da absolvição, mas será que aquela pessoa foi absolvida? Se ela não está arrependida? Quantas pessoas abusam do sacramento da confissão? Uma vez que a matéria do sacramento são os pecados dos quais eu me arrependo. Verdade. Colocou o nosso dedinho, dá um problema, né? Impressionante. Ai, ai. Padre, então agora nós vamos para o nosso quadro Hora da Verdade. São perguntas mais rápidas e curtas. A resposta fica a critério do senhor. Padre, por que padre não pode casar? Porque Jesus não se casou. Então, Jesus não se casou por quê? Porque ele quis se doar inteira e livremente ao seu ministério. Imagine só Cristo levando consigo esposa e filhos pelas aldeias e cidades da Galiléia, da Samaria e da Judeia, né? Então, os padres não se casam porque a igreja compreendeu que o celibato imita melhor a Cristo. É claro que não se trata de um dogma, é antes de tudo um dom de Deus, o celibato é um dom de Deus, que ao longo do tempo a igreja transformou em disciplina, porque ela viu razões de múltipla conveniência para o celibato. Existem muitos motivos que tornam o celibato mais apreciável quando está unido ao ministério sacerdotal e que tornam também o ministério sacerdotal mais apreciável quando está unido ao celibato. É como se existisse um imã em que o celibato chamasse ali para o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal, aliás, chamasse para o celibato. Que bonito. Bom, às vezes os maridos não conseguem nem chegar em casa sem a mulher encher o saco. Imagina ter que cuidar de uma igreja e de uma mulher. Aí não dá, né? Pois é. Até saiu um meme, né? O Papa Leão XIV, depois de ter sido eleito, né? Ele precisava dizer o sim dele. Aí ele liga, se ele fosse casado, né? Ele teria ligado para a esposa dele. Maria, e me escolheram como Papa. Posso aceitá-la? Não. Sim, é isso aí. Não. É isso aí. Não tem como ter uma entrega com essa divisão e essa exigência que a vida matrimonial tem. Na verdade, é um conselho que São Paulo nos dá na carta aos Coríntios. Ele diz assim que o coração do solteiro, ele está todo entregue ao Senhor. Já o coração do casado está dividido, né? Está dividido. E tem que ser. E tem que ser, porque ele se casou, então ele tem que pôr a prioridade não é, na família, na mulher, nos filhos. Bonito. Padre, legendários, homens católicos legendários, fale sobre esse movimento. Então, é um movimento que não conta com a supervisão da Igreja Católica. Não conta com a participação e sequer com a supervisão da Igreja Católica. A gente não recomenda que os católicos façam legendários. Eles são livres. A igreja até agora não se pronunciou oficialmente. Então, são livres para fazer. Mas a igreja não recomenda por diversas razões. Em primeiro lugar, como eu disse, nós não supervisionamos esse movimento. Ele não é um movimento católico, então a pessoa ela vai se encontrar com uma espiritualidade que não é uma espiritualidade católica. E também porque existem muitas pessoas dentro do movimento que se servem do movimento para pescar católicos. Utilizando da sensibilidade. Exatamente. Não é a finalidade do movimento. O movimento diz que procura transformar homens e devolver esses homens transformados às suas famílias e às suas comunidades de fé de origem. Mas existem pessoas lá dentro, líderes religiosos ou membros de igrejas cristãs protestantes, especialmente pentecostais e neopentecostais, que usam os legendários como ferramenta evangelística para aproximar os católicos das suas denominações. Não durante o evento, o chamado top, mas antes e depois. Antes, envolvendo especialmente as esposas deles com esposas dos legendários, para que elas chamem as igrejas, convidem para cursos, cursos como, por exemplo, o Homem ao Máximo, Mulher Única, Experiência do Lar, que são cursos maravilhosos, até onde eu
Eu li e ouvi cursos maravilhosos, mas eles são como uma espécie de chamariz, de isca, para que essas pessoas passem a se desvincular cada vez mais da Igreja Católica e ingressem em outra denominação. E depois, com convites, né, aos homens, convites para conhecer as igrejas deles, para participar de cultos, de cursos, de networking, de peças de Natal, peças de Páscoa, e tudo muito envolvente. Tudo muito envolvente, muito sensibilizante, não é? E o católico, especialmente aquele que não está tão ligado à igreja, né? Ele, em vez de ser devolvido à sua comunidade de fé de origem, como o movimento se propõe, não, ele é cooptado por outras denominações. Então, a gente tem feito um trabalho aqui em Cascavel, que é o seguinte: se o católico decidiu fazer legendários, nós vamos acolhê-lo logo depois. Olha, que Na legal. semana seguinte aos legendários, a gente oferece um café para os legendários católicos. Uau, que massa! Exatamente. E os legendários católicos, então, nesse café, a gente apresenta para eles os diversos movimentos da Igreja Católica. Os acampamentos, e dentre outros movimentos aqui da cidade de Cascavel. Nossa, e eles, então, podem se inserir ali e tudo mais, né? Gerar esse vínculo, essa proximidade com a igreja, antes que outros cheguem primeiro. Nossa, não é? espetacular. Que legal. Que bom, muito então, legal. assim, é um movimento que não conta com a supervisão, nem com o acompanhamento da Igreja Católica. Não existe proibição em realizá-lo, mas existem razões para evitar a participação de católicos nele. Mas se quer subir um monte, depois vai lá na igreja saber mais sobre a nossa igreja. Exatamente. Quando a pessoa pede, padre, eu posso fazer legendários? Eu falo, faça o acampamento. Eles pedem para o senhor? Tem gente que vem. Padre, o que o senhor acha? Gostaria de fazer legendários. Eu falei, faça o acampamento. Né? Claro, eu não vou proibir a pessoa, porque ela é livre. Né? Eu digo, faça o acampamento. Faça o acampamento, pelo menos antes, faz o acampamento antes, faz os retiros na nossa igreja, sobe o monte ali no Tabor, não é? Nós temos o retiro 30 a mais do Tabor, nós temos outros retiros, faça a experiência, né, num retiro com uma identidade católica, porque você é católico. Porque em outro lugar pode ser que relativizem a sua pertença à Igreja Católica, dizendo, o importante é Jesus, não religião. Usando a falácia da falsa dicotomia, como se Jesus e religião fossem coisas antagônicas. Mas qualquer relacionamento sobrenatural é religião. Sim. Algumas religiões, tentativas humanas de chegar até Deus, e nós convictos de que Deus não é o cristianismo não é uma tentativa de chegar até Deus, mas é Deus que veio em direção aos homens, né? Então nós chamamos de vera religio, verdadeira religião, né? Mas veja, qualquer relacionamento com Jesus é religião. Você não pode opor essas duas realidades. É uma falsa dicotomia, é um falso dilema. Não existe oposição entre Jesus e religião. Existe oposição entre Jesus e falsa religião, falsa religiosidade. Mas a religião por si mesma é uma virtude. É uma virtude que faz parte da virtude da justiça. Se a justiça é dar a cada um aquilo que lhe convém, a religião é dar a Deus aquilo que lhe compete. E o que compete? O culto que lhe é devido. Nosso ser, a nossa vida, a nossa alma. Então, se eu tenho um relacionamento com Jesus, esse relacionamento é religioso? É religioso. E existe em lugares como esse discurso, né? Porque Jesus não veio pregar a religião, ele veio pregar o amor, esnobando, não é? Diminuindo a religião. E isso faz com que o católico ele vá relativizando e desconsiderando a sua pertença à Igreja Católica, como se fosse irrelevante pertencer a esta ou aquela instituição. São apenas tetos, debaixo dos quais a gente se reúne, são apenas CNPJs. Não, a Igreja de Cristo é uma comunhão visível. Visível. E eu posso reconhecer a Igreja de Cristo mediante a submissão aos pastores legítimos, sucessores dos apóstolos, a profissão de fé íntegra e ortodoxa e ao mesmo regime sacramental. Não é? Então, meu irmão católico, procure um retiro da Igreja Católica. Que lindo. E já continuando a isso, a outra pergunta era sobre o Café com Deus Pai. Esse livro ele foi um dos mais vendidos no primeiro trimestre. E segue a mesma
a mesma coisa que o senhor falou em relação ao movimento. Veja, Café com Deus Pai é um livro que traz muita automotivação, não é? Então, alguém me pergunta, padre, eu posso ler Café com Deus Pai? Eu falo, você pode, mas a pergunta é, eu devo? Dentro da Igreja Católica não existe literatura muito melhor? Tanto antiga quanto atual? Uhum. Por que eu tenho que ler esse livro, não é esse livro de autoajuda, não é? Esse devocional, se na Igreja Católica não existem, se na Igreja Católica existem coisas muito melhores. Inúmeros, né? Inúmeros. E estão surgindo cada vez mais, não é? Então a pergunta não é se pode, é se devo. É conveniente que eu leia Café com Deus Pai, não é? Sendo que existem devocionários, ou devocionais, melhor dizendo, com uma espiritualidade fortemente católica, melhores do que esses. Uhum. Porque esse livro, ele recebe críticas até mesmo do meio protestante. Uhum, até mesmo do meio protestante. Os mais estudiosos do meio protestante também questionam. Consideram-no superficial e tudo mais. Uhum. Verdade, porque ele mexe só com essa sensaçãozinha, né? É como se a pessoa quisesse se aprofundar e melhorar, mas ela só seguisse coisas de motivação. Não tem uma profundidade, você não consegue inteligir, usar a sua inteligência para decidir. É que o evangelho, ele está se servindo, o evangelho está sendo usado como verniz para discursos positivos e emocionalistas. Então você coloca um Jesus ali no meio, mas você fala que só vai ter bênção, só vai ter tranquilidade, que 2025 vai ser o ano da virada, o ano da bênção. E a gente sabe que a porta é estreita. Que a vida não é assim. É preciso falar assim de vitória sobre o pecado, mas é preciso falar de cruz, de renúncia, de perdão, de sacrifício, até porque senão, de quando abnegação. chega a cruz, a pessoa fica, mas cadê aquilo que eu li que só ia ser bênção? E as pessoas não querem ouvir que elas vão passar por dificuldades, elas querem ouvir que elas irão ser vencedoras. Por isso, toda essa literatura faz muito sucesso. É o que as pessoas querem ouvir. Lembrando, então, que nós temos marcas parceiras, Academia Fitness Center, 32 anos cuidando da saúde, matricule seu filho na natação, faça seu pilates, sua musculação, cuide da sua saúde, isso é muito importante, inclusive para a gente conseguir manter as nossas famílias. E Dr. Wadeson, Clínica W, a clínica mais W do Brasil, faça o seu sorriso, fique bonito, isso é muito importante, que a gente tenha uma autoestima, tenha o que estimar em nós, a estética também é muito importante. Padre, então, para a gente caminhar de fato para o fim, assim, eu quero desde já agradecer, né, novamente o senhor por estar aqui, por contribuir com conteúdos tão ricos que eu tenho certeza que quem assiste com o copo um pouquinho vazio para que pingue, em alguma maneira, isso toca no coração delas, com certeza. Eu quero agradecer e, por último, pedir para que o senhor, como meu público é feminino, deixe para nós, assim, para as mulheres especialmente, como que elas podem se aproximar de Maria? Para que a gente sabe que há dias difíceis, filho doente, cansativo, tudo isso, e que às vezes sobrecarrega, e que eu uso, por exemplo, à noite, às vezes, assim, aquela hora que você quer chorar, você fala, ai, Maria, vem aqui, me pega no colo só um pouquinho para dar uma descansada. Como que a mulher que não tem essa proximidade com Maria pode se aproximar e entender que Maria é nossa mãe e ter um carinho com Nossa Senhora? Um conselho final. Olha, eu diria, rezem o terço, mas aprendam a rezar o terço corretamente. O que é o terço ou o rosário? Ele é a contemplação da vida de Jesus sob o olhar de Maria. A gente aprende a ver Jesus como Maria o via, porque o centro do terço são os mistérios, e que a gente enuncia a cada dezena. E ali a gente pede a Maria que eu saiba ver o seu filho flagelado, que eu saiba ver o seu filho ressuscitado, como a senhora o viu, né? Para que os teus sentimentos sejam os meus sentimentos. Só pela oração mesmo a gente consegue assimilar os sentimentos de Maria, né? Para que a gente veja, para que a gente receba a decisão dela, a força de vontade dela, que tudo é fruto da graça, né? Tudo fruto da graça. Então não existe outro meio melhor senão o terço, mas o terço bem rezado, não como uma mera repetição de Ave-Marias, né? Porque as Ave-Marias no terço, elas são como que o fundo musical, o pano de fundo. Da contemplação, a partir do qual, não é, a nossa mente se eleva à contemplação dos mistérios, né, que nós enunciamos ali no terço. Então é importante se aproximar de Maria por meio da recitação
devota e atenta do terço. Né? E eu agradeço muito o seu convite, né? Estar aqui. A gente está falando formalmente aqui, mas eu sou amigo do casal, né? Então, essa formalidade é toda em virtude do momento, né? O padre é um grande amigo, é uma alegria, assim. Nossa, como é bom ter um sacerdote que a gente pode contar, que a gente pode rezar primeiro pela vocação, mas ter por perto, assim, a nossa família fica muito feliz. O senhor não podia ser escolhido para outro momento, tinha que ser nosso primeiro podcast. Eu confio muito, muito no senhor e estaremos com certeza rezando pela sua vocação, principalmente agora nesse mestrado lá do lado do nosso Papa Leão. Amém, obrigado. Obrigada, e todo mundo que está nos assistindo, reze por mim, reze também por esse podcast, pelo trabalho da Raíza. Obrigada. Até logo.